Olá, ouvintes! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Debater. Gente, o episódio de hoje está muito especial. Hoje o assunto que a gente vai tratar é urgente, de extrema importância e, ao mesmo tempo, cheio de sensibilidade. Hoje o assunto que a gente vai debater, discutir, conversar um pouco, vai ser sobre o etarismo no mercado de trabalho. A gente vai conversar sobre como a idade pode se transformar injustamente em uma barreira para quem tem ainda muito a oferecer profissionalmente. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar no termo envelhecência? Bom, gente, esse é um termo que vem sendo usado para descrever a fase entre os 40 e os 60 anos, que é um período ali de transição entre a maturidade e a velhice, em que as pessoas continuam produtivas, mas começam a sentir o impacto de um certo preconceito silencioso, que é o preconceito por idade, o etarismo. Esse tema surgiu a partir de um artigo chamado O Mercado de Trabalho para o Envelhecente, escrito por Dejanira Dantas Silva e outros autores lá em 2020. O texto analisa justamente como o mercado atual, com tantas transformações tecnológicas e culturais, vem excluindo pessoas mais velhas. Mesmo com experiência e qualificação, elas muitas vezes são deixadas de lado em processos seletivos, como se a idade fosse um sinônimo de limitação. Isso mesmo. E para discutir esse tema tão importante, tão atual, tão essencial, estão comigo hoje a Jéssica, a Larissa, a Yara e um convidado super especial que é cuidador de idosos e tem contato diário com pessoas envelhecentes. A gente vai receber aqui hoje o Pietro, que ele vai fazer uma aparição especial mais pra frente no nosso podcast para falar um pouco da sua experiência e desse assunto. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui e eu acho que essa conversa é extremamente essencial, porque a gente fala muito sobre juventude, mas pouco sobre como é envelhecer dentro de uma sociedade que valoriza tanto o novo. Olá, ouvintes! Bom, eu queria falar que eu me identifico muito com esse tema. Eu tenho 47 anos e eu posso dizer que o etarismo é realmente algo real, sabe? E às vezes, por mais que seja silencioso, ele é muito presente na nossa sociedade. E eu acho muito interessante a gente debater isso agora, porque vivemos um momento de transição no mundo do trabalho. As empresas falam sobre diversidade e inclusão, mas muitas vezes esquecem que diversidade também inclui pessoas de diferentes idades. Exatamente, isso mesmo, Pietro. Então, hoje nós vamos refletir, analisar como o envelhecimento e o trabalho eles se relacionam e como todos nós podemos contribuir para construir um mercado mais justo, com dignidade e humanidade para as pessoas envelhecentes. Bom, e para começar um pouco aqui a discutir, eu queria que a Jéssica me explicasse um pouco mais sobre esse termo envelhecência, o que ele significa e o que ele representa. Claro, a ideia de envelhecência é bem interessante. É como a adolescência ao contrário. Enquanto a adolescência prepara o jovem para a vida adulta, a envelhecência prepara o adulto para a velhice. Ela costuma acontecer entre os 40 e os 60 anos, e é um período cheio de descobertas, desafios e mudanças. É quando a pessoa ainda está superativa, mas começa a sentir que o corpo, o olhar da sociedade e até o mercado de trabalho já a tratam de um jeito diferente. De certa forma, é curioso como a sociedade coloca uma pressão enorme nessa fase, né? Se espera que a pessoa já tenha estabilidade, sucesso e uma carreira consolidada. Mas, ao mesmo tempo, o mercado passa a duvidar da capacidade dela de aprender, de inovar e de acompanhar as mudanças. Nossa, sim, eu sinto exatamente isso. Às vezes, quando eu menciono minha idade em uma entrevista, eu já percebo que o olhar do recrutador, ele muda, sabe? E é como se, de repente, tudo que eu fiz até lá deixasse de importar. E isso é uma sensação de invisibilidade, porque é como se você tivesse que se justificar o tempo todo e se provar que você ainda tem energia. E o mais contraditório é que as mesmas empresas que falam sobre valores humanos e respeito à experiência acabam reproduzindo o etarismo. Elas esquecem que envelhecer é o destino de todos. Valorizar o jovem é importante, mas desvalorizar o velho é um erro de visão. É desperdiçar talento, sabedoria e estabilidade emocional. Isso mesmo, perfeito, Jéssica. O etarismo, muitas vezes, é um preconceito disfarçado de modernidade, né? E isso é muito grave, porque o Brasil está envelhecendo, né? Eu trouxe um dado aqui que, segundo o IBGE, até 2050, quase metade da população vai estar acima dos 50 anos.
E ignorar isso é fechar os olhos para a realidade, fechar os olhos para o que está acontecendo, que é um fato, que todos nós vamos envelhecer e a população está envelhecendo. Bom, gente, o artigo que inspirou esse podcast, trouxe essa inspiração, fala muito sobre as transformações do mercado de trabalho atual. Com a globalização e a tecnologia, o perfil do trabalhador mudou, isso é um fato. Hoje as empresas querem profissionais multifuncionais, ágeis, criativos, produtivos, mas será que isso exclui quem tem mais idade, quem é uma pessoa envelhecente? Queria perguntar isso para Jéssica. De jeito nenhum. Na verdade, o artigo apresenta um conceito importante, o de empregabilidade, que é a capacidade de se manter apto ao trabalho. E isso não depende da idade, mas da disposição para aprender, se atualizar e se reinventar. Eu acredito que os envelhecentes têm muito a ensinar, principalmente em termos de disciplina e visão de longo prazo. Nossa, eu concordo plenamente. Eu sou mais jovem e muitas vezes aprendo observando colegas com mais experiência do que fazendo certos cursos. Eles têm um olhar mais estratégico, eles sabem lidar com conflitos, eles têm uma calma que faz uma total diferença em momentos de pressão que nós passamos dentro das empresas. Nossa, sim, sabe? Eu tive que me reinventar no mercado de trabalho. Eu fiz cursos online, eu aprendi a mexer em softwares novos e até em redes sociais para conseguir divulgar meu trabalho. E no começo eu senti um medo, mas depois eu percebi o quanto que isso era gratificante, sabe? Que aprender é realmente o que nos mantém vivos. E isso não tem idade. E é justamente isso que o mercado de trabalho precisa entender, que a produtividade não é questão de idade, mas é questão de engajamento. E as empresas que aproveitam a diversidade geracional, elas conseguem resultados mais sólidos, porque elas unem uma energia dos jovens com a sabedoria dos mais experientes, sabe? Nossa, sim, isso é um ponto essencial. A inovação só acontece quando diferentes olhares se encontram. Mas para isso, o mercado ele precisa parar de achar que a juventude é sinônimo de criatividade e envelhecer é sinônimo de estagnação, quando na verdade não é. Bom, gente, e para trazer uma visão prática sobre o tema, uma pessoa que entende do assunto, tem experiência diária com isso, a gente convidou o Pietro, que é cuidador de idosos e lida, diariamente com pessoas envelhecentes. Ele acompanha de perto as transformações dessa fase e tem uma perspectiva muito mais humana sobre o envelhecimento. Pietro, como é para você observar o modo como as pessoas envelhecentes enxergam o trabalho e essa fase da vida? Bom, eles enxergam o trabalho como algo que poderia ser possível se não fosse o preconceito da sociedade ao considerá-los como incapazes. A visão deles sobre essa fase da vida gera muitas frustrações e decepções, pois eles sabem que eles ainda têm muito a oferecer. Bom, Pietro, você percebe nelas o desejo de continuar ativas, se sentir úteis e de participar socialmente? Sim, é nítido que os idosos demonstram muita vontade de continuarem ativos. Bom, Pietro, e eu queria perguntar para você, na sua experiência, o que mais impacta a autoestima dessas pessoas quando elas percebem que o mercado não valoriza mais elas do jeito que valorizava antes? Essas pessoas já passaram por dificuldades em relação à autoestima ao perceber que o seu corpo já não era mais o mesmo. Porém, a capacidade cognitiva, o conhecimento e as experiências não se alteram. No entanto, o etarismo ele cria uma barreira entre os idosos e o mercado de trabalho. E o que você acha que poderia ser feito pelas empresas, pela sociedade e até pelas famílias para que o envelhecimento fosse visto com mais respeito e menos preconceito? As empresas poderiam criar programas de conscientização e esclarecimento acerca do envelhecimento, e os familiares participarem ativamente dos programas direcionados à terceira idade da rede básica de saúde. Sim, nós queremos muito ouvir sua opinião, Pietro. Suas experiências são fundamentais para enriquecer essa conversa, realmente. Ele vai concluir que o futuro do trabalho precisa incluir o envelhecente como parte essencial da diversidade. Isso é real. Mas, na prática, Jéssica, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Eu acho que a mudança começa pela mentalidade. As empresas precisam parar de tratar a idade como um filtro e começar a olhar para o potencial e para a trajetória. Ter 50 anos não é um problema, é uma bagagem de aprendizado. E também passa pela educação.
Desde cedo, a gente aprende a valorizar a juventude e esconder o envelhecimento, como se isso fosse uma falha. Precisamos aprender a admirar o processo de envelhecer, porque ele é inevitável e ele é cheio de valores. Sim, e as próprias pessoas envelhecentes também precisam se libertar desse medo, sabe? Eu já pensei que era tarde para começar, mas não é. E eu voltei a estudar, eu aprendi novas habilidades e eu percebi que o aprendizado ele é realmente infinito na nossa sociedade. Nossa, é inspirador ouvir isso, Larissa. E eu acho que esse é o ponto. O envelhecimento precisa ser visto como um ciclo de renovação. As empresas que entenderem isso, elas vão acabar saindo na frente, porque vão saber aproveitar o melhor de cada geração. Nossa, eu concordo plenamente. A gente fala tanto sobre o futuro, né? Mas o futuro também é envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. Então, se queremos um mundo mais humano, temos que começar respeitando o tempo e a trajetória de cada pessoa, realmente. E começar a valorizar as pessoas envelhecentes do nosso país, porque são tão ágeis e eficientes quanto pessoas na juventude. Gente, mas nosso podcast, o Pode Debater, vai ficando por aqui. Gente, que conversa maravilhosa, que episódio mais que especial. Eu saio desse episódio hoje com a sensação que envelhecer, na verdade, é um privilégio. Que o trabalho pode continuar sendo um espaço de aprendizado em qualquer idade. Isso é muito importante. Sim, o mercado precisa entender que envelhecer não é se apagar, é acumular experiências e sabedoria. E também é importante colocar que essa troca de gerações é o que move o mundo. Jovens e envelhecentes têm muito a aprender um com os outros. Sim, gente, envelhecer é continuar existindo com um propósito. E o trabalho pode ser parte disso. O importante é não deixar que esse preconceito tire de nós o direito de sonhar. Bom, e que esse episódio inspire mudanças nas empresas, nas famílias e em nós mesmos. Envelhecer é crescer. Bom, obrigada, meninas. Obrigada, Pietro. E um agradecimento especial a você, Pietro, por dividir e compartilhar suas experiências com a gente. E para você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, lembre-se, o trabalho não tem idade. Tem propósito, vontade, humanidade e dignidade. Tchau, pessoal!